Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você vai estar, mas eu convido você para a nossa aula de hoje, a unidade 3, né? Unidade 3 aqui do nosso curso, da nossa disciplina Economia e Mercado. E nós vamos hoje para a introdução à macroeconomia. Quando nós falamos sobre macroeconomia, nós falamos que a parte da economia que estuda o comportamento da economia como um todo, por meios de preços e quantidades absolutas. Nós fizemos na aula passada uma comparação. Quando você viaja, você sobrevoa uma cidade, você está vendo a cidade numa visão panorâmica. Então, macroeconomia é exatamente isso, é o estudo panorâmico da economia como um todo. Mas quando você aterriza no avião, você aterriza no aeroporto e você desce, você começa a observar aqueles detalhes que você não conseguia ver no seu voo. Então, microeconomia é exatamente os detalhes, o estudo de detalhes econômicos. Então, com base nessa ilustração, a macroeconomia faz parte dela os movimentos globais, né? Os movimentos globais nos preços e na produção do emprego. A macroeconomia ela preocupa-se com as grandes questões econômicas que determinam, né, o nosso determinam as nossas os nossos deixa eu diminuir aqui um pouco aqui, né, o nosso bem-estar das nossas famílias e de toda a sociedade. Ela também estuda o comportamento global do sistema econômico. Ela não se detém meramente no análise do comportamento individual das unidades econômicas. Ela procura analisar ainda a economia geral, observando a determinação e o comportamento de grandes agregados como renda e produtos nacionais, nível geral de preços, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, demanda agregada, oferta agregada, dentre outros. Então ela estuda exatamente o comportamento desses grandes agregados, dos quais nós já falamos aqui. A macroeconomia ela faz as seguintes questões, ela faz os seguintes questionamentos. Por que está difícil arrumar um emprego? Por que os preços estão subindo a todo momento? Por que o Copom não reduz as taxas de juros Selic? Por que o governo apresenta déficit orçamentário? Então são as grandes questões que a macroeconomia se propõe a analisar. O que é o Copom? O Copom é o Comitê de Política Monetária. Ele foi instituído em 20 de julho de 1996, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária. Ele define e analisa o relatório de inflação. O Copom se reúne para decidir se altera ou não os juros da economia. No primeiro dia, técnicos do Banco Central expõem o comportamento dos principais indicadores econômicos. No segundo, a diretoria fixa a Selic. A Selic é um sistema eletrônico que permite a atualização diária das posições das instituições financeiras, assegurando maior controle sobre as reservas bancárias. Hoje, a Selic identifica também a taxa de juros, que reflete a média da remuneração dos títulos nacionais negociados com os bancos. A Selic é considerada a taxa básica porque é usada. Então, gente, o Copom, Comitê de Política Monetária, formado pelo presidente do Banco Central e por sua diretoria. Aqui nós temos um organograma desse. Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar melhor. Tem o presidente, o diretor de liquidações e desenvolvimento,
Aqui nós temos as várias diretorias do Copom. Então, eles se reúnem para definir questão de taxa de juros, desemprego, inflação, déficit orçamentário do governo, balança comercial, dentre outros, né? Então, esse importante órgão, ele trabalha com a questão das decisões de política econômica do Brasil. Então, voltando aqui à questão da macroeconomia, o papel importante da macroeconomia é entender o funcionamento da economia de forma a permitir tanto conhecimento quanto atuação sobre o nível da atividade econômica de um determinado país ou um conjunto de países. Vamos então aqui para a estrutura, né? A estrutura básica da macroeconomia. Estrutura básica da macroeconomia. Para a macroeconomia existem 4 mercados fundamentais a serem analisados: o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário, de títulos e o mercado cambial. No mercado de bens e serviços, ele efetua e agrega todos os bens produzidos pela economia durante certo período de tempo e se define o chamado produto nacional, o que representa exatamente essa agregação. Você já deve ter ouvido falar no produto interno bruto, PIB, né? Então o PIB ele reúne todos os bens que foram produzidos durante um certo período de tempo a nível nacional, e isso representa a riqueza do país. O nível geral de preços representa justamente a média de todos os preços dos bens produzidos por essa economia. Nesse tipo de mercado é determinado o nível de produção agregada e o nível geral de preços. Essa determinação está condicionada pelo comportamento da demanda e da oferta agregada de bens e serviços. O que é oferta agregada? Oferta agregada representa a evolução do nível, nível de emprego. Deixa eu marcar aqui para você ver. Nível de emprego e da capacidade instalada na economia. O equilíbrio do mercado de bens e serviços é dado pela igualdade entre a demanda agregada e de bens e serviços e oferta agregada. Então, quando o nível de emprego está bem e aquilo que a economia oferece também está bem, se estabelece então o equilíbrio no mercado de bens e serviços. No mercado de trabalho, realiza-se a compra e venda de mão de obra e analisa-se como se estabelecem salários e nível de emprego. Nós temos nesse mercado a agregação de todos os tipos de trabalhos existentes na economia. A demanda de mão de obra depende do custo efetivo dessa mão de obra para as empresas, taxa real de salário e do nível de produção desejado. A oferta de mão de obra depende do custo efetivo da cesta básica de consumo dos trabalhadores, que é o salário real, e do crescimento da população economicamente ativa. O equilíbrio desse mercado ocorre quando a oferta de mão de obra se iguala à demanda por mão de obra. Nós já falamos sobre isso. Como as transações da economia dependem da utilização de moeda, a macroeconomia se detém na análise do mercado monetário. No mercado monetário, se avalia o comportamento da moeda e a sua influência na determinação em nível geral dos preços e das quantidades produzidas, e também o seu papel no desempenho da economia geral. Então, quando a gente fala sobre mercado monetário, a gente fala sobre o comportamento da moeda, né? No caso, o nosso aqui é o real, na questão do desempenho dele, da subida, da queda dele, e como isso se reflete na economia. A interação entre a demanda e a oferta da moeda
determina a taxa de juros e a condição do equilíbrio desse mercado e a igualdade entre a demanda e a oferta de moeda, né? Por exemplo, vamos imaginar que quanto mais o Banco Central ele emite moeda, isso vai se refletir, né? Ele imprime moeda, isso acaba se refletindo na inflação, porque quanto mais moeda circulando, né, quanto mais ocorre o surto, chamado surto inflacionário, né? E nesse mercado também são determinadas taxas de juros e o estoque de moeda. Por exemplo, as taxas de juros, elas oxigenam ou elas engessam o mercado. Se elas sobem demais, logicamente que o mercado interno, aquilo que as pessoas possam consumir, adquirir, se torna mais caro, né? Se torna mais caro. Mas também quando os juros começam a diminuir, também aumenta o consumo. E como consequência disso, mais circulação de moeda no mercado. Mais circulação, melhor dizendo, de dinheiro no mercado. Junto com o mercado monetário, analisa-se o comportamento do mercado de títulos, né? Então, concluindo aqui, né, esse nosso capítulo, a macroeconomia, ela se preocupa com as grandes questões e baseia-se em 4 mercados: o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário, de títulos e o mercado cambial. Muito bem, nós vamos falar agora sobre a questão do emprego. Com o surgimento do sistema capitalista de produção e consequente utilização do trabalho assalariado em larga escala, emerge o mercado de trabalho como instituição fundamental ao funcionamento da economia. De uma forma bastante ampla, ele pode ser entendido como a compra e venda de serviços de mão de obra, representando o local onde os trabalhadores e empresários confrontam-se dentro de um processo de negociações coletivas que ocorre algumas vezes com a interferência do Estado, tá? Então, resumidamente aqui, a questão do emprego é uma questão fundamental em qualquer economia, pois ela representa a saúde econômica de uma nação. Até a década de 30, a maioria dos economistas não tinham preocupação com o desemprego. Por quê? Porque predominava a visão liberal de que os mercados seriam levados ao equilíbrio com pleno emprego de recursos pela simples interação entre oferta e demanda, sem interferência dos governos. Porém, em 1929 acontece aquela crise mundial, onde essa crise mundial leva o governo a interferir para que a economia dos países não quebrem, não é? Isso não gere desemprego. Então, partindo desse pressuposto, o desemprego começou a ser uma questão estrutural de muita preocupação, uma vez que com a crise de 1929 o número de desempregados aumentou consideravelmente, né? O desemprego friccional resulta da mobilidade da mão de obra. Ocorre quando um ou mais indivíduos se desempregam de trabalho para procurar outro, né? Também poderá ocorrer quando se atravessa um período de transição de um trabalho para o outro na mesma área. Então, nós estamos vendo aqui a questão de alguns conceitos de desemprego. Nós temos também o desemprego sazonal. Ele resulta da variação do ritmo da atividade econômica ao longo do ano, né? É uma forma de subemprego comum nas regiões agrícolas, motivado pelo caráter sazonal do trabalho em certos setores da agricultura. Deixa eu explicar para você o que é o desemprego sazonal. Sazonal vem de zona, né?
Por exemplo, existem períodos vamos imaginar, na agricultura, quando tem a colheita de laranja, de uva, então o nível de emprego fica muito alto ali. Mas quando passa aquela safra, acontece um desemprego, né? Uma espécie de desemprego sazonal, né? E esse trabalho que as pessoas conseguem nesse período também é chamado de subemprego, porque ele é um emprego temporário. Porém, nós vemos aqui com a crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, os níveis de produção caíram de uma forma estratosférica, gerando queda nos níveis de emprego sem precedente na história, o que acabou por atingir as economias dos países de todo o mundo. Então houve uma explosão nos índices de desemprego nos Estados Unidos, né? Quanto no resto do mundo. Inclusive no Brasil aqui foi também a crise de 1929 abalou consideravelmente a nossa economia, a ponto do governo ter que comprar milhares de sacas de café, porque as produções do café ficaram encilhadas, né? Ficaram no estoque, não tinha ninguém para comprar. Então o governo comprou e colocou fogo naquelas sacas de café. Para você ter uma ideia da crise entre 1929 e 1933, o PIB dos Estados Unidos caiu 30% e a taxa de desemprego chegou a 25% da força de trabalho em 1933. Né? Então, esse tipo de depressão, assim chamado, evidenciou a necessidade de analisar com mais critérios as oscilações do mercado de trabalho. E foi nesse cenário aterrador da crise de 1929 que entra em cena o economista inglês John Maynard Keynes, né? Economista inglês que ele rompeu com os pilares da teoria clássica ao abordar o tema do desemprego como involuntário e não voluntário, como definiu seus antecessores. Com a teoria de Keynes, analisou-se o emprego detalhadamente e aprofundou-se uma análise macroeconômica. Keynes, na sua teoria, ele diz que a economia capitalista não tinha a capacidade de promover o pleno emprego e a sociedade vivia às voltas com inúmeras pessoas buscando esse emprego constantemente sem conseguir. Keynes, então, introduz a análise macroeconômica e a preocupação com o papel do Estado na economia. Então, gente, aí começa a se pensar na ideia da intervenção estatal, né? O Estado, ele passa a ser um produtor de bens e serviços. Então, o Estado teria um papel fundamental na promoção do emprego e no equilíbrio da economia. Então, o desemprego tende a refletir desequilíbrios de mercados, né, expressando a falta da capacidade do sistema econômico em prover ocupação produtiva para todos aqueles que o desejam. Então, o desemprego ele ocorre quando a pessoa não desenvolve uma atividade produtiva, melhor dizendo, mas está procurando uma oportunidade de emprego. Então, o emprego é caracterizado por duas formas básicas: desemprego aberto e desemprego oculto, né? Por exemplo, nas sociedades em que o desemprego é protegido pelo sistema social, quando existem programas, né, de intermediação de mão de obra, requalificação profissional e seguro-desemprego, né, mesmo que aquelas pessoas não realizaram qualquer atividade produtiva e mantêm uma pressão constante sobre o mercado de trabalho por uma nova ocupação, né, elas devem ser consideradas desempregadas. E essa situação é denominada de desemprego aberto. A gente precisa ter cuidado na classificação, na condição de desempregos nos países onde o sistema de produção social
ao desemprego é inexistente ou limitado, né? Nessas economias, o desemprego em geral deve financiar a procura de trabalho, resolver a renda decorrente da perda do emprego anterior e definir de maneira autônoma uma estratégia para uma busca de uma nova ocupação. Mas a outra definição é de desemprego, que é a procura de trabalho, pode se associar a alguma atividade remunerada, realizada de maneira irregular e descontínua, impedindo que o desempregado utilize completamente o tempo existente para buscar oportunidades de trabalho. Denomina-se essa situação de desemprego oculto por trabalho precário. As conjunturas econômicas muito desfavoráveis podem desestimular a procura do emprego, criando uma desocupação mais prolongada que induz o desempregado a perder suas esperanças de obter, em curto prazo, um novo trabalho. Esse é, então, desemprego oculto por desalento. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui, na nossa disciplina Economia e Mercado. E nós pedimos que você que ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva apertando o sininho, recebendo as notificações e nos ajudando a desenvolver cada vez mais ideias e instruções favoráveis para o seu conhecimento. Muito obrigado, tchau, fiquem com Deus.